Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira já está começando e você confere agora os destaques desta edição. Fonte das Águas Dançantes de Cachoeira do Sul passa por nova manutenção. Nós vamos ter hoje uma entrevista sobre ataxia, a perda de coordenação dos movimentos, que pode evoluir para casos bem mais graves que levam à morte. Crianças invadem ruas do centro de Cachoeira do Sul para uma ação diferente de conscientização no trânsito. Foi assim que, em plena tarde de quarta-feira, o trânsito de Cachoeira do Sul parou para que um tipo diferente de veículos invadisse as ruas da cidade. E ainda, uma conversa sobre as propostas do projeto de lei que atualiza a base de cálculo do IPTU em Cachoeira do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no NT Sul. Acontece hoje mais uma edição da Caravana da Coordenadoria da Mulher de Cachoeira do Sul. Uma tarde inteira de atividades e serviços à disposição das mulheres e de suas famílias. É isso mesmo, Daniel. A Caravana da Coordenadoria da Mulher acontece nesta semana, novamente na quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde. A atividade acontece desde o mês de agosto de 2018, quando foi realizada pela primeira vez para comemorar o aniversário da Coordenadoria Municipal da Mulher. E desde então não parou mais, já são quase 10 edições que nesta semana retorna, então, desta vez no bairro Coab, lá no Salão Comunitário. A Elisandra Martins está conosco, ela que é a titular da Coordenadoria da Mulher de Cachoeira do Sul, para nos dar mais detalhes sobre esta caravana que está retornando, né, Elisandra? Desta vez, como sempre, com muitas atividades especiais. Exatamente, os moradores do bairro Coab, que prestigiem lá no salão comunitário do bairro, também a comunidade do bairro Eucaliptos, Tibiriçá, nós estamos fazendo um convite já de porta a porta, né, entregando os folders, está todo mundo bem empolgado para participar. É um trabalho corpo a corpo esse ano. Exatamente. É porque as pessoas, esse nosso propósito, né? De estar dentro da comunidade, muitas pessoas às vezes não acompanham a mídia, então a gente vai lá, bate na porta, vamos convidar, mostrar que os serviços vão ser gratuitos para eles irem lá aproveitar, né? Porque não é sempre que a gente consegue reunir uma vasta gama de profissionais de todos os setores, público e voluntários, para estar dentro da comunidade oferecendo serviços gratuitos, né? Elisandra, são várias entidades locais que se reúnem nesta tarde para oferecer serviços, prestação de serviços, principalmente para o público feminino. É feminino, nós temos propósito para as mulheres, mas a família está toda convidada, tanto as crianças, idosos, porque para chegar até a mulher tem que chegar até a família, né? Tanto que a gente tem bastante assim atividades para as crianças, como pinturinha facial, que eles adoram, a hora do conto, que eles são apaixonados, né? A apresentação do nosso querido João Vitor, que é o Michael Jackson cover, a apresentação da banda Baltazar, que é sempre nossa parceira, né? Eles prestigiam bastante. Este ano nós teremos ali no Coab, então, a participação da Super Creche, as professoras já mandaram o bilhetinho. Hoje, quando eu estava lá na comunidade, já veio na agenda dos estudantes o convite, né, para participarem. E também os idosos, nós temos a participação do Comai, com o projeto Reflorescer, a participação da OAB, com a Comissão da Mulher Advogada, com o projeto Mais Marias, que elas dão orientações jurídicas e encaminhamentos para algum caso que precisar ali, né? É muito importante, porque às vezes as pessoas não têm recurso para pagar um advogado ou não desconhecem os serviços, então elas estão para orientar. A Coordenadoria de Projetos Sociais e Culturais, com os cortes de cabelos gratuitos, tanto para homem como para mulher. Criançada também pode ir. Embelezamento de unhas, maquiagem com a Dani, que é a nossa voluntária. A Cleusa vai estar com a pinturinha facial também, né? O pessoal do CRES, do CRAS vai estar participando. Da saúde, eles vão estar fazendo verificações de sinais vitais e divulgando os serviços. Também o pessoal da dentista, com a Graciela, que é a nossa parceirona, ela faz orientação para a garotada e distribui os kitzinhos de higiene bucal, que eles adoram. Muitas atividades, portanto, né, Elisandra? Essas atividades, como sempre, são oportunidade para que as mulheres se descubram e também descubram os serviços que existem no município, né, disponíveis para atendê-las, para que em algum momento da vida delas elas possam saber a quem procurar, onde procurar algum tipo de assistência. Exatamente. Nós, como Coordenadoria da Mulher, nosso
principal propósito é difundir o trabalho da Coordenadoria da Mulher. É que nem eu falo, muitas vezes a pessoa está lá em depressão em casa, ou está passando por uma situação de violência, ela não vai até o serviço. Porque ou ela desconhece ou ela também não tem ânimo, não tem aquela força para buscar. Então, nós vamos estar dentro da comunidade para ela saber, olha, existe esse órgão. Muitas vezes, na hora da atividade, na caravana, elas não falam, mas no outro dia elas vêm aqui na coordenadoria e falam, olha, aquele dia eu queria te falar, então elas ficam seguras que nós vamos ter ética, que nós vamos ter total sigilo, que podes desabafar conosco, né? E o principal é o que eu sempre falo, nós estamos aqui com toda essa rede de serviços, inclusive o Ministério Público, a Defensoria Pública, que é nosso grande parceiro aí, também prestando atendimentos, provavelmente vai estar presente. Mas assim, ó, o principal passo é de você que está em casa. Todo mundo está aqui para ajudar, mas tu tem que querer, olha, eu vou conseguir. Para sair dessa, só tu mesmo, primeiramente, né? Mas assim, ó, tu não está sozinha, nós estamos aqui para te ajudar. Lisandra, obrigado por tua participação conosco. Aí fica o convite para você que nos assiste, então, no bairro Coab, lá no Salão Comunitário, a partir das 2 horas da tarde desta quinta-feira, a caravana da Coordenadoria da Mulher. Para você que está com algum problema, quer alguma solução ou precisa de ajuda, ou para você que está de bem com a vida e quer simplesmente uma tarde feliz, né, Elisandra? É só chegar lá que o pessoal da caravana vai estar à sua disposição, de braços abertos, para bem recebê-las. Obrigado, Lena, pelas informações. Os alimentos produzidos no Rio Grande do Sul e coletados pela Emater para classificação são posteriormente doados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Na reportagem a seguir, você vai conhecer os ciclos desse trabalho, desde a análise dos produtos até a doação. O trabalho de classificação de alimentos consiste na análise da qualidade dos produtos consumidos no dia a dia. A Emater participa deste processo através da coleta do material produzido pelas principais empresas alimentícias da região. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Estamos trazendo uns alimentos aqui para auxiliar a entidade a atender. E após a verificação de qualidade, realiza doações mensais das amostras coletadas. E após a análise, esse produto ele fica sob nossa guarda por um determinado período. São produtos de qualidade que estão aptos ao consumo, que mensalmente a gente então cede para essas empresas. Bom, a nossa instituição é uma filantropia, tá? A gente praticamente vive de doações da comunidade em geral. Hoje, na nossa instituição, nós temos 55 crianças, né, da faixa etária de 3 a 6 anos, e são, assim, ó, crianças muito carentes, que vivem, né, nos bairros da nossa cidade de Pelotas. É Getúlio Vargas, Navegantes, então é o tipo de criança que a gente recebe aqui. Aqui é uma instituição que atende 210 crianças atualmente, crianças desabrigadas, sem famílias e também de famílias mais carentes aqui da localidade. A ajuda da Emater é bastante importante porque eles ajudam com a alimentação das crianças, né? O arroz, que é um componente bem importante na nutrição deles, e a ajuda deles é mensal, então é muito importante e colabora muito, né, com a alimentação das crianças, que muitas delas se alimentam praticamente só aqui. Mas tem um ingrediente especial que não pode faltar de jeito nenhum na refeição. Arroz. Se não fosse o arroz de cada dia, né, pra gente poder alimentar essas crianças aí, eu não sei o que seria. Então, assim, toda a ajuda que a Emater manda, né, todo mês do arroz, é de grande importância para nós aqui, né? A gente consegue fazer uma comidinha bem gostosa aqui para nossas crianças. Todo mês, né, tem a Emater liga para nós, a gente vai lá, busca o arroz. Quando a gente não pode, a Emater vem aqui e nos traz o arroz. Então, é de suma importância. Eu tô aqui com o Estevão, de 5 anos. Estevão, o que tu mais gosta de comer aqui na escola? Gosto de comer, tipo, alface, tomate, arroz, feijão, batata palha, estrogonofe. E costuma repetir bastante ou não?
Sim, quando eu fico mal, eu não repito, mas quando eu não fico mal, eu repito. Para que o alimento doado chegue até a mesa das instituições, é necessário que ele passe por um procedimento extremamente delicado. Bom, a gente está aqui no laboratório e o André agora vai nos explicar como é que funciona o processo. Rafael, conforme eu te falei antes, é feita a coleta na indústria, a gente se desloca para o nosso laboratório e aí que vai ser dado realmente o início de classificação, né? O primeiro passo, então, é a divisão e a mistura da amostra, que o Ederson vai fazer aí, que é o processo que a gente chama quarteamento da amostra. É um processo que, ao mesmo tempo que o produto está sendo separado, ele vai sendo misturado, né? Para que a amostra de análise, que realmente vai ser analisada, mantenha a homogeneidade do lote, o qual ela está representando. Feito isso, Rafael, a gente pesa 100 gramas, né, na balança semi-analítica e aí a gente vem para proceder à separação dos grãos inteiros e quebrados. Coloca no tray, coloca no equipamento e faz a separação mecânica dos grãos quebrados. Esse equipamento fica funcionando por 1 minuto, né, que é o tempo que ele está regulado para fazer a separação. Após esse tempo transcorrido, esse produto então vai para a mesa de classificação, onde o colega que é classificador vai fazer a separação dos defeitos, né? A partir do resultado, do percentual que esse produto tiver desses defeitos, ele vai ser enquadrado como tipo 1, como tipo 2, né, de acordo com a qualidade, e vai ir para o mercado. Então, ao mesmo tempo que a nossa atividade está garantido a segurança e a qualidade do alimento que está indo até a mesa do consumidor, a gente também, a empresa, a Emater, também está fazendo a sua parte social, né, doando essas amostras após as análises para as entidades que trabalham com pessoas que correm o risco, né, de vulnerabilidade alimentar. Prefere comer doce ou comer a comida aqui da escola? A comida aqui da escola, porque é muito deliciosa. Muito legal, né? Deu até fome agora, né? Para quem está trabalhando ainda na hora do almoço aqui e não pode almoçar agora, certamente deu fome. Mas bela reportagem, né? Contando sobre esse trabalho da Emater, a doação de alimentos, né? Que atende a tantas famílias. Muito legal. E olha, eu já quero destacar que você pode participar com a gente aqui no NT Sul, mandando o seu recadinho, interaja com a gente, mande uma foto, um vídeo, a sua notícia, a sua sugestão de reportagem. Já a gente vai ver aqui, ó, na telinha do NT Sul. Então, mande pra gente aí no 51997697129 é o número para você enviar a sua mensagem através do WhatsApp. E nós estamos ao vivo também lá no Facebook, você pode interagir por lá também, facebook.com/TV Cachoeira. A Fonte das Águas Dançantes, um dos cartões postais mais tradicionais de Cachoeira do Sul, passa por manutenção. Ação que tem sido frequentemente em função da preservação da estrutura que ainda é a mesma desde 1968, quando ela foi inaugurada. A Fonte das Águas Dançantes já tem 51 anos de existência. A obra de Artibano Save ficou conhecida como a primeira do gênero na América Latina. E observando assim, à luz do dia, a cinquentenária obra segue mantendo a mesma aparência de quando foi inaugurada. Mas só quem conhece sua intimidade e porões sabe que ela já foi muito mais esplendorosa. Esses chafarizes produziam até 1.700 esguichos e formavam mais de 100 figuras de água e luz. Eram 50 refletores subaquáticos de 500 watts. Nós estamos agora num local muito interessante e desconhecido de 99% das pessoas que vêm assistir ao show da Fonte das Águas Dançantes. Aqui é o coração da fonte, é aqui que são gerados os movimentos de água e de luz. Aqui, ó, neste buraco. Há cerca de um ano, o Paulo é o novo operador da fonte. E a cada show, esse é o camarote dele, mexendo repetidas vezes nos registros para gerar os movimentos de água e luz.
Um trabalho que para ele tem um significado diferenciado. Quando criança, quando pequeno, adolescente, que eu vim aqui, eu nunca na minha vida imaginei como é que era. Eu era só espectador, né? É uma coisa assim, bem diferente. Eu nunca imaginaria que um dia eu ia tocar fonte das águas dançantes aí. E hoje está aí, né? É legal para ti? É bem legal, é bem emocionante. Isso aqui é um símbolo da nossa cidade e o pessoal passa bastante pessoas antigas que estão morando hoje em outras cidades e elas vêm perguntar para a gente aqui se está funcionando ou não. Está funcionando, a gente está tocando aqui todos os finais de semana, aos sábados e domingos e feriados, a partir das 19h30. A atenção e manutenção que a fonte recebe é como uma maquiagem, que de uma certa forma encobre as limitações de ações da antiga estrutura. Tudo para, ao cair da noite, ela poder por meia hora se exibir soberanamente, embalada por músicas e tendo como pares de sempre o dançar das águas e o colorido das luzes. Começou na manhã desta quinta-feira mais uma edição da Ecofeira Multidisciplinar. O evento é promovido pela Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Ao todo, 152 alunos e professores de 12 escolas estão expondo trabalhos. O encontro vai até às 13h30 da tarde, na Feira Livre Municipal. Uma das propostas da Ecofeira é estimular o gosto pela pesquisa e despertar a curiosidade dos alunos através da elaboração e execução de projetos. Dia 25 de setembro foi o Dia Mundial das Ataxias. Essa palavra, ataxia, serve para caracterizar um grupo de sintomas de uma doença. A principal característica é a perda de coordenação dos movimentos voluntários, sintoma que faz parte do quadro clínico de diversas desordens neurológicas. Um dos casos que mais chamou a atenção recentemente foi do ator Guilherme Caran, falecido em 2016. Em Porto Alegre, a Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxia Dominante congrega portadores da doença há pelo menos 15 anos. Eu vou conversar agora com o presidente da associação, Júlio César Soares da Silva. Júlio, boa tarde. Antes de tudo, fala um pouco mais sobre as ataxias, porque certamente ainda é um tema sobre o qual se tem muito desconhecimento, né? Boa tarde, Daniel. Como tu bem colocaste no teu questionamento, é uma doença desconhecida. Realmente porque ela faz parte das doenças raras e poucos médicos conhecem essa doença. Então, por isso é muito importante, porque uma das funções da nossa associação é justamente divulgar a ataxia para que ela seja mais conhecida e para que haja a cura, porque ela é uma doença atualmente que não tem cura, não tem remédio. É uma doença neurológica que começa no cerebelo, degenerativa, porque aos pouquinhos ela vai progredindo, e ela é hereditária. Muito poucos casos são adquiridos, mas a grande maioria é hereditário. Recentemente, agora em 2016, nós tivemos um exemplo de um famoso que tinha ataxia, que era o Guilherme Caran, que veio a falecer dessa doença. Ok, vamos falar então um pouco também sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas das ataxias e como é feito o diagnóstico? Bom, os principais sintomas, Daniel, com relação a essa doença é a falta de equilíbrio, a falta de coordenação motora fina, né? A falta de equilíbrio, a voz vai ficando embargada, a visão vai ficando dupla, com diplopia, e a voz embargada. Então, esses são os principais sintomas da ataxia. Lógico que tem várias outras questões, como cãibras, dores, enfim, mas esses são os principais sintomas da ataxia. O diagnóstico dessa doença normalmente é dado por um neurologista, que é o profissional competente para
atuar nesta questão. Mas, a princípio, os sintomas, no momento que a pessoa começa a aparecer os sintomas e é diagnosticado pelo médico, é justamente pela falta de equilíbrio, a voz embargada, problemas na coordenação motora, na visão, e é diagnosticado. Agora, quem não tem os sintomas e quer saber se tem a doença, ele pode fazer um exame chamado preditivo, que é um exame de sangue, um exame de DNA, mas para isso tem que passar pelo hospital de clínicas, por algumas entrevistas psicológicas, se a pessoa não tem o sintoma, no caso, né? É feito então a coleta de exame de sangue e um exame de DNA para ver se ele tem ou não o cromossoma doente, no caso, porque o portador de ataxia tem um cromossomo que é maior ou menor do que o normal. E essa doença, ela é predominante em descendentes de portugueses, né? Enquanto a média mundial é de um caso para cada 100 mil habitantes, dentre os descendentes, o número aumenta para 1 a cada 4 mil. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, inclusive, é referência mundial nesse tema. Como é que é o tratamento das ataxias hoje? Eu gostaria de comentar que essa doença se originou em Portugal, na verdade. Os 2 primeiros casos foram diagnosticados em Portugal em 1997. Então, portanto, além dela ser rara, ela é uma doença nova. E por isso a gente não conseguiu ainda obter um remédio, pelo menos que estacione a doença. Se não tem cura, pelo menos que estacione. É isso que os pesquisadores estão em busca incansavelmente no mundo todo. Porque, embora tenha se originado em Portugal, ela tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, pela Ásia, pela Europa, Estados Unidos, enfim. Por quê? Porque vários portadores que eram de Portugal acabaram migrando para outro país. E aqui no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, existe uma incidência muito grande de portadores, Rio de Janeiro, também Nordeste, toda a orla, porque justamente nós somos aqui colonizados por portugueses e devido ao mar facilitou o acesso a eles. Com relação ao tratamento, infelizmente não existe, como eu falei, medicação. Vamos falar agora também sobre o trabalho da associação, não é? Qual é o trabalho da Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxia Dominante? A PAD tem como função, como missão, justamente criar alternativas, criar situações para os associados. Porque, evidentemente, nós não temos pretensão de entrar na área médica, porque isso aí pertence aos médicos. Então, não cabe a nós, cabe à associação dar assistência aos associados. E é isso que a gente tem feito. Então, a gente tem feito vários convênios, agora vamos fazer com psicólogos, com fisioterapeutas, objetivando trazer benefício direto ao nosso associado. E a hora de interação aqui no NT Sul, você pode interagir com a gente enviando a sua mensagem com foto, informação ou um recadinho para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade para a gente poder mostrar aqui, então, a sua mensagem. Eu quero começar mandando aqui um abraço especial para a Gláucia. A Gláucia mandou mensagem para a gente, na verdade, lá no nosso Instagram da TV Cachoeira. E ela manda aqui um abraço para Janice Machado, patrona do Piquete de Laçadores Delfino Carvalho, onde sou prenda, diz ela aqui. Obrigado pela participação, viu, Gláucia? Tudo de bom para você, um grande abraço aí e uma ótima quinta-feira. Um grande abraço para todos os amigos do Piquete, que também fizeram bonito lá no desfile ainda de 20 de setembro, não é? Em Cachoeira do Sul. No Facebook aqui tem várias mensagens, o Almiro Aires passando por aqui, o Daniel Rudinei dos Santos, a Indiara Silveira, a Zuleika Monteiro, mandando também para todos aqui uma boa quinta, Ana Paula Bittencourt. E nós vamos agora aqui também ver as participações que chegam, ou ao menos uma delas, né, aqui no nosso WhatsApp. Vamos então de imediato aqui para a nossa tela. Esse foi um telespectador que pediu para não ser identificado, inclusive. Então vamos lá. Não tem um mês que foi mandado pintar a Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus e esse final de semana foi vandalizada.
já não sabemos mais o que fazer para que isso não ocorra. Precisamos que o governo municipal peça para que a polícia circule mais nas ruas do bairro, pois já estamos cansados de investir um valor considerável em pintura e acabar tudo sendo pichado, né, novamente. Inclusive tem um vídeo que esse telespectador mandou para a gente, nós vamos compartilhar agora com você. Aí está um pouco do que ocorreu, né, desse local que recebeu ali uma pintura, foi recuperado e olha o que aconteceu poucos dias depois, né? Tá ali absolutamente tudo pichado, várias imagens de todos os tipos, textos, né, que não dá nem para entender do que se trata, mas o fato que o vandalismo, né, infelizmente, faz isso. Bom, você de casa pode continuar interagindo com a gente, mandando o seu recadinho, a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo, uma sugestão de reportagem ou simplesmente o seu abraço, uma foto aí de quem está almoçando com você, né? E já a gente volta a interagir e colocar aqui na telinha do NT Sul. A seguir, crianças invadem ruas do centro de Cachoeira do Sul para uma ação diferente de conscientização do trânsito. Foi assim que, em plena tarde de quarta-feira, o trânsito de Cachoeira do Sul parou para que um tipo diferente de veículos invadisse as ruas da cidade. E tem ainda uma conversa sobre as propostas do projeto de lei que atualiza a base de cálculo do IPTU em Cachoeira do Sul. A gente volta já, não saia daí. O NT Sul já está de volta ao vivo. Uma ótima tarde para você que chegou agora, chegou em casa, ligou a sua TV. Obrigado pela companhia com a gente. Bom almoço para você que está aí reunido com a sua família. Obrigado pela companhia. Lembro a você que você pode participar com a gente aqui, dando a sua opinião, não é? Fazendo a sua sugestão também de uma reportagem, enviando uma notícia que está acontecendo, de algo que está ocorrendo perto de você. É só enviar para o nosso WhatsApp, código de área 51, número 997697129. Daqui a pouquinho já tem mais um bloco aqui de interações, de participações da nossa audiência. E o salário dos servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul vai ser pago amanhã. Segundo a secretária municipal da Fazenda, Viviane Santana Dias, neste mês a folha da Prefeitura vai ter o valor bruto de R$ 8.742.070,49. A parte patronal, INSS, o FAPS, o IP e FGTS, é de R$ 2.500.690,17. O valor líquido e com os consignados é de R$ 6.241.380,32. Dia ensolarado em todo o território gaúcho e em Cachoeira do Sul, o sol deve permanecer nos próximos dias. Veja na previsão. Quinta-feira de muito sol em Cachoeira do Sul e temperatura em elevação. Umidade do ar muito baixa, no nível mais baixo da semana, com 25%. Temperatura mínima 11 graus, máxima 27. Sexta-feira segue a tendência com sol e poucas nuvens. Temperatura mínima 11 graus e máxima 24. Sábado também tem tempo bom. Temperatura mínima 13 graus e máxima 27. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira deve ser ensolarada e com clima quente em todas as regiões gaúchas. A tarde é de sol e céu limpo e deve provocar uma temperatura de verão em algumas regiões. O vento, típico da primavera, deve soprar em parte do dia em todas as regiões. A previsão do tempo para os próximos dias no estado gaúcho é de sol e calor. Apenas a partir da próxima quarta-feira deve haver a presença de chuva no Rio Grande do Sul. A temperatura máxima para Porto Alegre hoje é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande do Sul do estado, 23 graus. E vamos ver novamente mais algumas mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores e internautas aqui no nosso WhatsApp. Se você ainda não enviou a sua mensagem, o nosso WhatsApp é o 51997697129. E eu destaco aqui, que tal pegar agora mesmo o seu telefone, salve este número e em algum momento que você registrar algo na rua, perto da sua casa, algo que você acha que é importante, que saia uma notícia na televisão, mande pra gente, mande uma foto, mande um vídeo, não é? Porque assim nós vamos construindo coletivamente aqui o Telejornal NT Sul. Vamos aqui para a nossa tela, vamos ver as mensagens que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp.
a Camila Ferreira, de Cachoeira do Sul. Queria dizer que adorei fazer parte da família Estrelas do Laço. Foi um prazer desfilar com elas. Legal, obrigado, viu, Camila, pela sua participação. Estrelas do Laço, né, que é um grupo de mulheres, na verdade, tem inclusive um rodeio inteirinho aqui em Cachoeira do Sul, feito por mulheres, e elas desfilaram também no 20 de setembro, né? A Carla, aqui de Cachoeira, nós adoramos estar ligados em vocês, manda um beijo para o meu genro, João, para a filha Ingrid. Vamos ver a foto aí que a Carla mandou para a gente. Aí está a foto, portanto, família reunida, e é um nosso abraço especial a todos vocês, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Acho que ainda temos mais uma participação, aqui está. O Edilson, de Cachoeira do Sul. Adoro o NT Sul, chego em casa e ligo a TV para me atualizar. Legal. Edilson, grande abraço para você, uma ótima tarde, obrigado, viu? Ficamos muito felizes que você se atualize com a gente. Sempre que tiver notícias também, mande. Bom, você de casa pode continuar participando, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui da nossa audiência, é bom demais contar sempre com a sua participação. E olha, ontem à tarde a Escola Adventista de Cachoeira do Sul encerrou a Semana Nacional do Trânsito de uma maneira diferente, literalmente parando o trânsito. Tudo para que as crianças pudessem passar com seus veículos. Veja só como foi essa ação. Que trânsito é coisa séria, todo mundo sabe, mas nada impede que se utilize de brincadeiras ou de uma forma pedagógica diferente para passar esta mensagem para os demais condutores e também para os pedestres. E foi esse o caminho encontrado pela Escola Adventista de Cachoeira do Sul. Nós vamos, a partir de agora, acompanhar um trabalho muito especial que ganhou as ruas de Cachoeira do Sul. Só que antes de ir para a rua, muitos preparativos e ansiedade. A grande brincadeira proposta aos 135 estudantes entre 4 e 9 anos de idade foi que cada um construísse o próprio carro. Com um detalhe, tinha que ter ajuda e envolvimento da família. E foi justamente esse um dos pontos que mais agradou as crianças. Quem te ajudou a fazer esse carrinho? Minha mãe e meu pai. E como é que foi realizar esse trabalho com a mãe e com o pai? Foi legal? Foi. O que tu achou? Conta pra mim como é que foi esse processo. Muito divertido, mas muito trabalhoso. Mas valeu a pena, tu sabe que ficou muito lindo o teu carrinho. Obrigado. Quem ajudou a fazer teu carrinho? Meu pai. Como é que foi trabalhar junto com o papai para fazer esse trabalho? Foi muito legal. Meu pai me ajudou. Como é que foi trabalhar com o pai? Foi muito legal. Muito legal. Por quê? Me conta alguma coisa, como é que foi isso? Ele me ajudou a desenhar, eu colei a durecas. Foi muito legal. Queria fazer 100 vezes no ano. É mesmo? Foi tão legal assim? Sim. A emoção do João Pedro diz tudo. Em cada carrinho produzido, seguramente uma história de parceria, amor e cumplicidade foi vivenciada. Todos foram confeccionados com papelão e variados materiais reciclados. Este aqui teve uma condutora bombeira, a caráter e com detalhes no capricho. Olha só, tem luzinha e tudo! Que legal! Quem foi que teve a ideia da luzinha? O meu pai. Que número é esse, o 193? É o número dos bombeiros. Quando a pessoa precisa, liga para os bombeiros, liga 193 em caso de emergência, é isso? Sim. Quem foi que te ajudou? Foi meu pai e a minha mãe. Primeiro a gente foi decidindo como fazer e o que a gente ia fazer. Depois a gente foi fazendo os moldes para ver como é que ia ficar. Foi divertido? Foi bem divertido. E quando estavam prestes a sair da escola para a rua, como condutores conscientes, eles sabiam o que pode e o que não pode no trânsito. Que o trânsito não pode falar andando com a bicicleta, falando no telefone. A gente tem que respeitar, ter paciência. É uma semana de muito aprendizado, muita diversão também, né? Nós aprendemos como nos portar no trânsito, como informar o papai também se ele está procedendo bem no trânsito, usar o cinto, todo esse procedimento que é muito importante para as crianças. E eles adoraram. Sim, todos adoraram. Ainda mais quando ganharam as ruas e sob a tutela dos agentes municipais de trânsito e das professoras, conduzindo seus veículos artesanais, conquistaram espaço entre os carros de verdade. E foi assim que, em plena tarde de quarta-feira, o trânsito de Cachoeira do Sul parou para que um tipo diferente de veículos invadisse as ruas da cidade.
todos promoveram um apitaço de respeito, para chamar a atenção mesmo. E conseguiram. Quem trabalhava ou passava pela Rua Júlio de Castilhos parou para ver e muitos até registraram. A Semana Nacional de Trânsito deste ano trouxe como tema, no trânsito, o sentido é a vida. E os pequenos souberam muito bem conscientizar para este sentido. Acho que esse trabalho deve ser adotado para todas as escolas. A gente também já teve, acho que, uma blitz educativa nas semanas anteriores. E esse tipo de trabalho cada vez vai fazer com que o nosso trânsito fique mais seguro e mais consciente. Uma experiência ímpar para as crianças. Ímpar essa experiência para as crianças. Tu sabes que eles começaram desde a semana passada, esse preparo todo com os pais. Então foi um momento muito especial para eles, né? Porque eles fizeram antes, agora estão fazendo, né? Esse momento aqui para eles e eles nunca mais vão esquecer isso. Uma coisa que a gente percebe que o que essa geração está aprendendo sobre o trânsito, eles vão levar para o resto da vida. Inclusive, eles vão ensinar para os pais todas as coisas que eles estão vendo durante essa semana. E esse é o objetivo, passar adiante esse ensinamento. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Isso aí, não é? Coisas que a gente espera que essa geração nunca mais esqueça, né? Sobre a responsabilidade de dirigir, a responsabilidade do cuidado com o outro no trânsito. Mudando de assunto, o Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados nos últimos 90 dias, de acordo com o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 13% em relação ao último monitoramento. Mais de 97% dos casos confirmados são no estado de São Paulo, que tem 4.374 registros. O Rio Grande do Sul ocupa a 7ª posição entre os estados com maior incidência de sarampo, 7 registros confirmados. O balanço mostra ainda que 21.711 casos estão em investigação. O saldo do emprego formal em Cachoeira do Sul voltou a ficar negativo no mês de agosto, conforme dados divulgados pelo CAGED esta semana. O município teve neste mês 269 admissões e 300 demissões, totalizando 31 empregos a menos. Os piores desempenhos foram registrados no setor de serviços e na agropecuária. O comércio também oscilou negativamente, embora com peso menor. Em comparação com agosto de 2018, o resultado é semelhante. No ano passado, Cachoeira do Sul perdeu 32 empregos em agosto, um a mais que em 2019. Nos últimos 12 meses, de setembro de 2018 a agosto agora de 2019, Cachoeira do Sul perdeu 217 postos de emprego. No final da tarde de ontem, um mão-pelada, também conhecido como guaxinim sul-americano, foi capturado por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. O animalzinho estava no alto de uma árvore na Praça Honorato, bem no centro da cidade, né? A operação de resgate teve apoio do Corpo de Bombeiros e atraiu olhares de quem passava pelo local. Após o resgate, o mão-pelada foi encaminhado para a clínica veterinária de Edson Salomão, que constatou que o animal estava infestado de carrapatos. Após ser medicado, tratado e ficar em observação durante a noite, ele deve ser solto hoje para voltar à natureza. Esse mamífero carnívoro é bastante comum na zona rural de Cachoeira do Sul. E a prefeitura... Bom, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa para chamar, na verdade, a reportagem sobre o sarampo, né? Nós falamos sobre esse tema que é importante em todo o Brasil, tem aumento no número de casos e vamos, portanto, agora assistir a reportagem. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ocorrer em 2 etapas, de 7 a 25 de outubro para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e de 18 a 30 de novembro para jovens de 20 a 29 anos. O dia D, Dia de Mobilização Nacional, acontece nos dias 19 de outubro e 30 de novembro. Uma única pessoa com o vírus pode contaminar outras 18. Crianças, adultos jovens e pacientes com sistema imunológico enfraquecido por alguma outra doença estão mais suscetíveis. A vacina é a única maneira de evitar o sarampo, que pode causar sequelas e até a morte. A vacina é uma das estratégias, não é a única, né? Nós temos investigação laboratorial, temos a investigação de campo, tem as ações de comunicação. Então, é um conjunto de ações que são realizadas sistematicamente. O jeito é vacinar, né? A melhor maneira que tem para prevenir o sarampo.
A Prefeitura de Cachoeira do Sul luta para que os vereadores aprovem o projeto de lei que atualiza a base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Esta é a terceira vez que o prefeito Sérgio Gnatti altera a proposta. Na tentativa de sensibilizar a população e os vereadores, o Executivo trouxe uma especialista no assunto. A engenheira civil citou o exemplo de Porto Alegre, aprovado recentemente. E nós vamos saber que propostas são estas na entrevista a seguir. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Aqui comigo no estúdio está a secretária da Fazenda de Cachoeira do Sul, Viviane Dias. Seja muito bem-vinda, secretária. Boa tarde. Obrigada. E a Cláudia de Cesare, que ela que é engenheira civil, né, Cláudia, PhD, uma universidade na Inglaterra, com tese sobre análise de equidade no imposto sobre a propriedade imobiliária. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, uma satisfação estar com vocês. As meninas estão aqui para conversar comigo por conta da tramitação do projeto de lei que está na Câmara de Vereadores para a regularização do IPTU, o município Planta de Valores Genéricos, né? O que significa planta de valores genéricos, Cláudia? Pois olha, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, entendido e pacificado como o valor de mercado do imóvel. É feito um trabalho de avaliação de imóveis para estimar esse valor. Ele é um tipo de avaliação mais genérica, a gente chama de avaliação em massa de imóveis, ou seja, eu vou avaliar um grande número de imóveis através de um modelo de um ou mais modelos de avaliação. E costumamos chamar de planta genérica de valores. Eu honestamente não gosto desse nome, porque a planta genérica de valores, na minha concepção e na própria norma de avaliações, se refere mais a um mapeamento de valores. E o trabalho ele é muito maior do que isso, né? O mapeamento é uma representação. Mas esse é o jargão utilizado na área. O que significa? São essas avaliações em massa, avaliações genéricas que são realizadas para fins de IPTU, fundamentalmente. Secretária, e a Cláudia, ela está aqui em Cachoeira do Sul a pedido da Prefeitura, realmente para ter um encontro com a comunidade, para a comunidade entender melhor o que é essa adequação. A proposta da vinda da Cláudia é trazer todo esse conhecimento, essa expertise que ela tem no município de Porto Alegre, em ter conseguido e ter acompanhado a elaboração até a aprovação do projeto da planta e trazer uma linguagem mais, com todo o conhecimento técnico, ela é muito didática. Então fica mais fácil para que as pessoas tenham esse entendimento, né? Nós já fizemos várias abordagens, já fizemos audiências públicas, já houveram audiências públicas junto à comunidade. Então a gente está na busca de que haja um entendimento da necessidade dessa revisão, né? Então a gente, como é tratado, né, como nós tratamos, nós vivemos num condomínio chamado Cachoeira e esse condomínio, a Cláudia tem o condomínio de Porto Alegre, em que tem um custo para que a gente possa atender todos os anseios da sociedade, né? Então a gente precisa colocar essas informações para que as pessoas entendam o que é, por que a gente tem a tributação do IPTU, qual é a finalidade deste imposto e de que forma ele volta para a sociedade. Por que a gente está discutindo isso? Por que esse lapso de tempo é tão ruim para a sociedade de Cachoeira? Então, a gente traz a Cláudia nessa contribuição para essas informações. Porto Alegre teve a mesma dificuldade que Cachoeira do Sul está tendo agora, né? Eram 28 anos de defasagem. Exatamente. Infelizmente, nós passamos por isso. Foram várias tentativas de reavaliação dos imóveis para fins de IPTU e com muita dificuldade. Como o imposto ao patrimônio, a base de cálculo é o valor do imóvel. Então, a partir do momento que eu ignoro o valor do imóvel, fazendo a avaliação de uma cidade, refletindo uma realidade de 30 anos atrás, eu gero uma série de distorções nesse imposto. E faço com que haja uma distribuição da carga tributária que foge completamente às questões legais do imposto, na qual a distribuição deve ser feita de acordo com o valor dos imóveis. E é essa situação que, infelizmente, Porto Alegre e Cachoeira do Sul são exemplos muito semelhantes, né, de passar
basicamente quase 30 anos sem reavaliar os imóveis. É ou não é, secretário, um aumento de IPTU essa revisão? Ela é uma revisão. Quando tu faz uma revisão e tu reflete uma cidade em que ela valorou, né? Ela cresceu, ela é diferente de uma posição. Por exemplo, nós temos bairros aqui 26 anos atrás, eram campos. E hoje eles pagam o imposto como se fossem campos. E eles são áreas valorizadas, áreas que receberam vários serviços públicos. Então, não é justo se uma cidade que existia 26 anos atrás, alguns bairros já estavam constituídos e que tinham alguns serviços, eles continuam pagando por um valor daquilo que eles tinham, que refletem hoje, para aqueles que não existiam anteriormente. Então, na verdade, o que acontece? Tu acaba sobrecarregando uma certa fatia da sociedade, quando, na verdade, esse imposto ele tem que ser igual para todos. É conforme a valorização, a localização do teu imóvel, tu tens que contribuir para o condomínio de Cachoeiro, tu tem que contribuir para a cidade. Aqui em Cachoeira do Sul, o prefeito Sérgio Gnatti mandou agora, né, pela terceira vez projeto para análise na Câmara de Vereadores. Por que os vereadores reprovam? Eu acho que não é só os vereadores reprovam, é exatamente isso, é uma mudança de consciência, tu tirar de uma zona de conforto, né? Parece ser confortável aquele valor que tu está pagando, mas eu acho que a gente tem que rever como isso é utilizado, de que forma ele é utilizado. E o projeto de lei esse ano, ele veio modificado em relação às propostas anteriores, né? Nós mudamos a metodologia, para que haja exatamente isso, um entendimento. A gente está trazendo a Cláudia, nós já fizemos audiências públicas anteriormente. Então, o Executivo está na busca de desmistificar isso. Então, acho que a gente tem que entender que esse é um tributo que a gente utiliza para melhorar a qualidade de vida de cada um de nós, ofertando melhores serviços. Se nós tivermos uma arrecadação baixa, nós não vamos conseguir atender todos os anseios. E a gente só pode, no caso, exigir ou pedir mais se a gente assim contribuir. Porque o que a gente tem? A gente tem uma contribuição baixa do imposto e que a gente não consegue atender tudo que se prevê, tudo aquilo que se deseja. E o que a gente está fazendo? Às vezes sobrecarregando aqueles em que houveram uma valorização maior em relação àqueles que não tiveram. Quando a gente fala em que a gente tem uma área da cidade e que paga como se fosse campo, como se fosse um valor de 26 anos atrás, a gente está fazendo com que essas pessoas não paguem por todos aqueles melhoramentos que elas receberam ao longo do tempo. Porque se aquilo deixou de ser campo, hoje é uma área pavimentada, é uma área valorizada, é porque ela recebeu mais serviços públicos. Então, estes aí não estão pagando por tudo aquilo que receberam. Em contrapartida, aqueles que já existiam continuam contribuindo dessa mesma forma, o que não é justo. Então, a proposta disso é uma justiça fiscal, é que a gente possa ofertar tudo a todos, mas que todos contribuam dentro da sua capacidade. A gente fez inúmeras reportagens aqui, mostrou inclusive as audiências públicas, mas agora eu vou falar a minha opinião enquanto moradora de Cachoeira do Sul. É que realmente com essa proposta, o projeto, a gente enquanto morador não sabe quanto vai passar a pagar. Então, inclusive os vereadores colocaram isso. É uma espécie de cheque em branco que a gente está assinando para a prefeitura. Então, eu não sei se o valor que eu vou passar a pagar no ano que vem, eu vou ter condições de pagar e mais. Que garantia eu, enquanto moradora, tenho de que esse valor será investido nas ruas da minha cidade? A primeira questão é que o limite que cada um vai pagar é o limite legal. A base de cálculo é o valor de mercado do imóvel, que é o preço mais provável de venda. Vamos supor que a prefeitura erre no teu imóvel e tu tenhas um imóvel de 500 mil e ela avalie por 700 mil. Extrapolou o limite. Vais entrar com o recurso na prefeitura e vai dizer, olha, houve um erro na estimativa do valor do meu imóvel. Então, existe um limite sim. O limite é a base de cálculo que é estabelecida no artigo 33 do Código Tributário. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí a gente entra nessa questão de cobrar do poder público os melhoramentos. Certo? Que é algo que a população deve sim
fazer e ter essa participação. A grande questão é que muitas vezes a população ela gosta de discutir a aplicação dos recursos, mas não a geração de receitas. Na realidade são dois temas que eles andam casados, né? A gente não consegue aplicar recursos sem gerar as receitas. E é mais ou menos isso que se busca fazer. O IPTU ele tem uma ampla margem de melhoria, por quê? Porque está muito desatualizado. E pensando ainda no exemplo que a gente falou de Porto Alegre, que teve essa grande dificuldade, mesmo os vereadores aprovando, agora a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou, né, com uma ação que, segundo a entidade, a lei afronta a Constituição em 5 pontos. Tu sabes que isso se tornou um praxe, né? Um praxe. Felizmente, na grande maioria dos casos, salvo quando algum ritual não foi respeitado, quando chegou, digamos assim, na decisão final, se deu, enfim, a causa foi vencida pelo município e aquela ação não teve qualquer intervenção em termos do cálculo. Mas, infelizmente, esses casos têm acontecido. Eu só queria fazer uma colocação quando tu disseste a gente não sabe quanto a gente vai pagar. Para ter essa melhor informação, a gente mudou até a proposta do projeto de lei, né? Esse ano ele foi na seguinte forma: se mantém o que tu já pagavas e a diferença do que tu tem para o que está sendo avaliado, ele foi diluído em 5 anos. Então, quanto menor o teu distanciamento, né, daquilo que ele vale hoje, esse valor ele vai ser diluído. Agora, se por um acaso nós tivermos um imóvel em que tenha uma diferença maior, é claro que o contribuinte vai sentir este acréscimo, mas ele não é, ele está diluído em 5 anos, ele vai, aquilo que ele pagava e mais um pouco, aquilo que ele pagava e mais um pouco, até chegar num total de 5 anos. Só que a gente está falando de uma revisão, de um olhar novo em que a gente corre muito mais o risco de se ter, né, vai subir o meu imposto, olha, 26 anos é muito mais provável que tu tenhas recebido mais melhoramento do que não, né? Então ele corre muito mais o risco de tu ter uma valorização deste teu bem, sim. Meninas, teríamos assunto para a tarde toda, mas a gente precisa encerrar essa entrevista. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição na secretaria. Tá bom, então. Obrigada mesmo. Bom, Daniel, as meninas falaram da revisão do novo cálculo. Eu volto contigo e as nossas redes sociais estão disponíveis para os comentários, para as críticas, sugestões, elogios da comunidade. E aí, o que você acha dessa revisão? Eu volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações. É tema, no mínimo, espinhoso, né? Os vereadores estão um tanto reticentes sobre este assunto que ainda vai muito longe aqui no município. Nós queremos saber a sua opinião. Você de casa, o que acha sobre a atualização da planta genérica do IPTU, de valores, não é, que vai impactar no cálculo do IPTU. Bom, vamos diretamente aqui para a nossa tela, vamos ver as mensagens dos nossos telespectadores. A Lia Miriam, prometi um abraço para a Lia ontem. Estou muito feliz porque minha filha Flávia foi contratada como enfermeira no Hospital de Montenegro. Que legal, não é? Lia, muito obrigado aí pela participação. Um abraço para você, para o seu Wilton, para toda a família e parabéns para a Flávia aí, não é? Ficamos felizes nessa época de pouco emprego, né? Que legal. Vamos adiante. O Ederson Camargo, Cachoeira do Sul, a parte elétrica da fonte das águas dançantes foi meu pai, Jaci Camargo, que fez. Tenho muito orgulho de poder dizer isso. Que legal, né? Um dos mais conhecidos aqui de Cachoeira, né, Ederson? Obrigado aí pela sua mensagem. Rose Paz, Cachoeira do Sul, os moradores colocaram lixeiras na praça do bairro Dreves e a prefeitura mandou retirar, porque iriam por container. Já faz mais de uma semana e até agora nada. É a mensagem aqui da Rose. Obrigado, viu, Rose, pelo seu relato. Fica aqui o registro. Vamos lá? Bom, você pode continuar interagindo com a gente. Agradeço a você que já mandou o seu recadinho aqui. Obrigado de coração pela sua participação. Gente, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. As reportagens de hoje você pode rever no nosso site. É só acessar novotempo.com/NT Sul que todos os nossos materiais vão para lá.
Amanhã é sexta-feira e ao meio-dia o NT Sul está de volta. Continue ligado na Novo Tempo e acompanhe agora o programa Voz da Profecia. Excelente tarde para você. Até amanhã. Tchau.